Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desse sábado a gente vai falar da goleada do Atlético Paranaense sobre o PSTC em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paranaense de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo o que aconteceu nessa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 4, PSTC 0, partida que teve início às 18 horas e 30 minutos desse sábado, dia 3 de fevereiro de 2024, na Liga Arena em Curitiba e válida pela sexta rodada do Campeonato Paranaense deste ano, disputada infelizmente com os portões fechados, porque uma decisão teratológica, estapafúrdia, descabida, infundada do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná acabou penalizando o Atlético Paranaense por atos praticados por torcedores fora da sua praça esportiva. Eu já manifestei a minha opinião a esse respeito, então não quero parecer repetitivo, mas quero registrar mais uma vez o meu lamento de que a torcida não tenha podido acompanhar dentro de campo a boa partida que o Atlético fez hoje, a estreia do Gonzalo Mastriani com gol, porque certamente teria sido uma festa bastante bonita dentro da Liga Arena, especialmente considerando que esse seria um jogo que a Procuradoria havia reservado para a presença apenas de idosos, né? Uma coisa que a gente ainda não teve oportunidade de ver. Mas, então, registrado o meu lamento, vamos falar aí do jogo propriamente dito. Para essa partida, o técnico Juan Carlos Osório escalou o Atlético Paranaense numa formação diferente, com Léo Link no gol, 3 zagueiros, sendo eles Pedro Henrique, Thiago Heleno e Kaique Rocha, Tomás Coelho como ala direito, Fernandinho e Christian na base do meio de campo, com Vinícius Cauê como ala esquerda, Bruno Zapelli como meio atacante, o engante argentino, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, abastecendo a dupla de atacantes formada por Pablo e Julimar. E um movimento interessante para a gente destacar em termos da forma como o Osório colocou o Atlético em campo é que o Vinícius Cauê, mesmo escalado como ala, né, protegido pela presença de 3 zagueiros, em nenhum momento foi o lateral agressivo que alguns poderiam imaginar. Muito pelo contrário, em vez de procurar a linha de fundo, parece que a orientação era de que ele cortasse sempre para dentro para se aproximar dos volantes do Bruno Zapelli e abrir espaço do lado esquerdo para que o Julimar, mais veloz, inclusive fisicamente mais forte que o Cauê, pudesse cair por ali e aproveitar esses espaços. Então, um movimento bastante interessante do Osório, que valia a pena a gente destacar, e que funcionou, porque na medida em que o Cauê vinha para dentro, o Atlético se colocava em superioridade numérica no meio de campo, facilitando o domínio da posse, controlando aí o ritmo das jogadas e sendo a equipe dominante durante os primeiros 45 minutos. A grande questão é que, mais uma vez, como aconteceu também na última partida, durante a primeira etapa o Atlético não cria grandes oportunidades para marcar. E, então esse domínio acaba aparecendo aos olhos do torcedor talvez menos evidente. Mas não foi. O Atlético fez um primeiro tempo bastante aceitável, só que bastante pior que o primeiro, bastante pior do que o segundo, na comparação, lógico. No primeiro tempo, a gente acabou sendo, de alguma maneira, premiado por um pênalti bastante bobo cometido pelo zagueiro do PSTC, que o Pablo bate e desperdiça, mas, mas que na sequência, desculpe, o defensor do próprio PSTC, de maneira bastante atrapalhada, para não usar adjetivos aí mais pesados, acaba colocando a bola para dentro da própria baliza, o Atlético abre o placar e volta para o seu vestiário em vantagem mínima no marcador. E sobre essa questão do pênalti, eu acho que vale a pena a gente abrir um parênteses. O Pablo não é um mau batedor, mas também não é um grande batedor de pênaltis. Eu acho que não deveria ser a primeira alternativa de cobrador, mesmo com as saídas de Davi Teranza no passado e de Vitor Bueno nesse ano. O Atlético precisa de um cobrador mais confiável do que o Pablo. A grande questão é encontrar esse jogador dentro do elenco. O Mastriani, por exemplo, que chega no América Mineiro, bateu somente 2 pênaltis no passado e converteu dele somente um. Então, é uma baixa amostragem com um baixo percentual de acerto. Quem poderia ser uma alternativa interessante, eu tenho falado isso desde que ele chegou, talvez seja o Fernandinho, porque experiente tecnicamente é disparadamente o jogador mais competente desse elenco, já foi batedor de pênalti em outros momentos da carreira e poderia reassumir esse posto, né? Se a ele fosse pedido, a não ser evidentemente que ele se recusasse, mas imagino que ele não faria isso. Então acho que o Fernandinho poderia ser uma boa alternativa de cobrador de pênalti do Atlético daqui até o final da temporada. E antes da gente falar do segundo tempo, acho que vale a gente destacar um Bruno Zapelli
muito à vontade nesse esquema de hoje. Esse 3-4-1-2 que o Osório escalou, no qual o Osório escalou o Atlético hoje, é um esquema bastante comum no futebol argentino, tá? E dentro das qualidades que esse esquema tem, e ele tem qualidades e defeitos como qualquer outro, ele te permite acomodar dentro do funcionamento coletivo da equipe um meio atacante como o Bruno Zapelli, que acaba sendo o eixo sobre o qual a construção das jogadas acontece. Então, o Zapelli muito à vontade, foi por ele que passaram a grande maioria das jogadas, em diversos momentos conseguiu se livrar dos seus marcadores, encontrar os companheiros, repete a atuação muito boa que ele teve na última partida e no finalzinho acaba sendo premiado com um gol. Mas isso daqui a pouquinho a gente fala. No intervalo, o Osório faz dois movimentos interessantes. Ele saca o Tomás Coelho e o Pablo para as entradas de Agustin Canóbio e Gonzalo Mastriani. Só que diferente do que a gente poderia talvez imaginar, o Canóbio não entra como substituto imediato do Tomás Coelho. Quem é deslocado para o lado direito como ala é o Julimar, uma função que inclusive ele já fez em outros momentos da carreira, se a memória não estiver me traindo. E o Canóbio é escalado como segundo atacante, mais ou menos como ele fez em diversos momentos com o Wesley Carvalho ano passado, para ser o jogador da transição, para ser o cara que quando o Atlético tiver espaço para acelerar, vá se ocupar de ser essa flecha, né? Então, dentro desse contexto, o Atlético até melhora no segundo tempo, impulsionado também, lógico, pelo tipo de jogador que é o Mastriani na comparação com o que é o Pablo. O Pablo não é mau jogador, o Pablo é um jogador que seria pelo menos útil na grande maioria dos elencos do futebol brasileiro, sempre digo isso aqui, mas ele não te oferece algumas soluções que um centroavante mais nato, mais goleador, como é o caso do próprio Mastriani, acaba te oferecendo um posicionamento mais agressivo em relação ao gol. E quando o Atlético ganha esse posicionamento mais agressivo, acabam se criando espaços e o próprio Mastriani aproveita na sequência, em um primeiro momento, acho que os 3 ou 4 minutos, se a memória não estiver me enganando, ele desperdiça um cruzamento vindo da direita pelo fato de não ter arriscado a finalização com o pé direito, o Mastriani é canhoto, né? Ele acaba tentando ajeitar o corpo para bater de canhota, mas no ângulo onde ele estava, a finalização com o pé esquerdo realmente era muito difícil. Ele acaba chutando a bola para fora, mas poucos minutos depois, acho que antes dos 10 minutos ainda, o próprio Mastriani aparece na grande área para completar um cruzamento da direita do Julimar e marcar o seu primeiro gol com a camisa do Atlético, mostrando o espírito goleador, mostrando aquilo que eu disse no vídeo de análise da sua contratação. Não vai ser um jogador de ficar fazendo muitas participações na articulação das jogadas, vai ser um centroavante diferente daqueles que nós tivemos nos últimos anos, que vai o tempo todo estar procurando um posicionamento adequado para tirar proveito da sua estatura e para se colocar em condições de finalizar contra o gol ao qual o Atlético está atacando. E nesse primeiro jogo, felizmente, ele marca, isso é bom, inclusive, pela questão mental, reduz a ansiedade do torcedor, do próprio jogador, facilita a adaptação dele ao Atlético, e isso então realmente bastante positivo, uma coisa para a gente celebrar. A gente ainda teve um bate-rebate, né, na sequência, acho que uns 13, 14 minutos, onde o Zapelli e o Julimar acabam não conseguindo marcar aquele que seria o terceiro gol do Atlético, mas um segundo tempo que vai correndo muito à vontade para o Atlético, né? Muito à mercê daquilo que o Atlético gostaria de fazer. Aos 59, o Osório saca o Vinícius Cauê, saca o Vinícius Cauê e o Christian para as entradas do Matheus Gamarra e do Eric. O Christian que voltou a jogar pela primeira vez hoje, né? Cumpriu suspensão nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Paranaense, uma decisão do STJD. E o Matheus Gamarra que entra mais uma vez como lateral e também como o Cauê praticamente, ou talvez até menos do que o Cauê, não se ocupa daquele lado esquerdo, sempre muito próximo dos volantes e dos meias, para que o Atlético tivesse capacidade de sair jogando de trás e a superioridade numérica para construir as suas jogadas, abrindo aquele corredor inteiro para ser explorado pelo Agustin Canóbio, um lado onde o Canóbio, em outros momentos, em 2023, também foi muito bem com o Wesley Carvalho. Então, nesse sentido, bastante alternativas sendo testadas pelo Osório. Eu considero isso extremamente positivo. Acho que o Atlético tem que ser um time bastante mutável em termos de módulo de jogo, de esquema tático, de forma de jogar. E que se você tem aí jogadores dentro de campo, como é o caso do Fernandinho, como é o caso do Gamarra, como é o caso de repente do Zapelli, do Pablo, enfim, de alguns outros,
de ocupar diversos espaços dentro de campo, essa transformação do time sem a necessidade de mudanças acaba sendo muito mais fácil. Então, considero assim, bastante importante essa rotação que o Osório mais uma vez utilizou no dia de hoje. E o Atlético dali para frente, dali talvez dos 65, 70 minutos para frente, acaba administrando o ritmo da partida, diminuindo o seu ímpeto ofensivo até um determinado ponto, para poder realmente se preservar num campeonato que, como eu sempre digo aqui, não vale rigorosamente nada. Aos 73 sai o Fernandinho para a entrada do Hugo Moura, o Atlético perde, lógico, capacidade de articulação, já perdeu no momento em que o Eric entra no lugar do Christian. O Eric tem outras qualidades, mas o Christian é mais articulador. O Hugo Moura, por outro lado, é um jogador tecnicamente bem mais limitado, então o Atlético perde capacidade de domínio, mas ganha num Zapelli que se agiganta nos minutos finais, um grande articulador. E na sequência aí a gente tem o Bruno Zapelli sendo premiado, tendo a sua grande atuação premiada com a marcação de um gol, o primeiro dele em 2024. O Julimar, em um lance onde ele contou com um pivô muito bem executado, né, muito bem entendido pelo Mastriani, finalizando bem de pé esquerdo para marcar o quarto gol do Atlético, que fecha o placar, né, uma boa vitória do Atlético dentro da Liga Arena, com contra um adversário que é tecnicamente bastante inferior. Acho que é importante que a gente registre. O PSTC está na beira da zona de rebaixamento do Campeonato Paranaense, mas que deixa uma partida que deixa boas impressões acerca da evolução da equipe, deixa boas impressões também sobre a chegada do Mastriani, que chega marcando o gol e aproveitando algumas oportunidades para finalizar. E a partir daqui não tem muito segredo, gente. Da mesma maneira que quando o Atlético não fez partidas tão boas, eu não vim aqui descascar a equipe, a comissão técnica, os jogadores. Não é porque o Atlético venceu bem como venceu hoje, 4-0 é uma boa vitória com toda certeza, que eu vou vir aqui fazer de conta que está tudo pronto. A equipe precisa continuar evoluindo, os testes precisam continuar acontecendo para que o Atlético seja um time coletivamente maduro no início das principais competições da temporada e possa se colocar, como a gente espera que ele seja, como candidato a alguns títulos no ano do seu centenário. E vocês, gente, o que acharam da partida de hoje? Quem foram os destaques positivos e negativos? Para mim, o melhor em campo hoje foi indiscutivelmente o Bruno Zapelli, mas acho que o Mastriani, pela forma como ele influencia na dinâmica do segundo tempo, merece pelo menos uma menção honrosa. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, agora sim, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.